Olá, boa tarde. Tutameia está ao vivo, como sempre, trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma brasileira que nos ajudem a compreender melhor o Brasil em que vivemos, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E na internet, à distância, lá de Brasília, vai falar conosco o Jaime Amorim, que logo a Eleonora vai apresentar. Ele é um dos 7 grevistas de fome que estão há 3 semanas em greve de fome por Lula livre. Antes de a Eleonora apresentá-lo com mais detalhes, queria lembrar que toda essa nossa conversa está disponível em nosso canal do YouTube, e eu te convido para assinar, se inscrever no nosso canal, que é youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, Tutameia escrito com letra maiúscula, e tudo no nosso site, o tutameia.jor.br. Ajude a disseminar essas discussões, esse debate, essas informações que vamos transmitir agora aqui com o Jaime, e compartilhando essa entrevista, divulgando entre seus amigos, divulgando nas redes sociais. Dito isso, Eleonora, apresente o Jaime, por favor. Bom, Jaime Amorim, 58 anos, pernambucano, dirigente do MST e da Vila Campesina. Eu acho que é uma das lideranças mais importantes do MST, com uma trajetória grande aí no movimento. E a gente tem muito prazer de estar falando com você hoje, Jaime, e a gente quer, então, conversar com você para saber como é que você está, né, nesse momento tão dramático do Brasil, fazendo uma ação tão radical, né, em defesa da democracia, das eleições, enfim, do processo democrático e também de reversão de todas as medidas que foram implantadas até agora pelo governo golpista. Então, uma boa tarde, Jaime Amorim. Queria que você começasse falando como é que você está aqui. Boa tarde, Eleonora. Boa tarde, Rodolfo. Veja, claro que depois de 21 dias de greve de fome, a gente não pode dizer que está tão bem, né? Mas a gente está num processo de resistência, estamos nos cuidando, estamos nos preservando, porque a gente acha que vai ser uma longa greve de fome. Então, do ponto de vista da saúde, nós estamos razoavelmente bem. Um companheiro já muito fraco, bastante debilitado, a voz já bastante cansada, mas digamos, ainda estamos em condições de manter alguns dias ainda pela frente. É claro que tudo pode ocorrer, na medida que também os dias vão se aproximando, nem todos os companheiros e companheiras poderão resistir a esse processo. Mas nós temos uma determinação importante a cada dia que passa. Nós vamos nos fortalecendo do ponto de vista da tarefa, do espírito, da importância da causa que nós estamos defendendo. Conta pra gente por que você resolveu entrar em greve de fome nesse momento. A greve de fome, Eleonora, pelo que a gente vê, ela tem 2 condições básicas para ela poder acontecer. A primeira, quando do ponto de vista da institucionalidade, do poder do Estado, já não se consegue mais discutir aquela reivindicação, aquele anseio. Jaime, só um pouquinho. Tenta falar um pouquinho mais perto do computador, por favor, para não dar o eco aqui. Isso. Muito bem. Dá para ouvir assim? Sim. Muito bem. Então nós entendemos que essa primeira questão, né, chegamos num limite de debate, de possibilidade de resolver sobre o ponto de vista da atual forma de composição do Estado. Que a nossa reivindicação principal é a garantia da liberdade de Lula, para que ele possa efetivamente disputar as eleições em iguais condições com os outros candidatos. Então nós entendemos que não existe mais condições do ponto de vista da estrutura do Estado de discutir essa questão. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser justa. Então nós entendemos que ela, de fato, esgotou todas as possibilidades no trâmite normal,
porque o judiciário está sujeito ao golpe e às orientações do Estado golpista, portanto, é difícil contar com a possibilidade da liberdade de Lula nesse sistema que está aí. A política viciada e golpista, o judiciário completamente a serviço do golpe. Então nós temos que buscar outras alternativas. É greve de fome, então foi uma decisão, inicialmente, das organizações da Via Campesina, de nos convocar militantes e dirigentes do movimento para poder cumprir esse papel da greve de fome. E eu e mais 7 companheiros aceitamos como um acordo voluntariamente, porque apesar de ser uma decisão das nossas organizações, é uma opção individual de cada um, minha e dos outros 6 companheiros e companheiras. Nós temos 3 e a companheira Rafaela. Tem muita gente indo visitar vocês também, o representante de vocês, o Frei Sérgio, esteve com a ministra Carmen Lúcia na semana passada, o Nobel da Paz esteve aí. Como é que está sendo a rotina de vocês e a repercussão da greve de fome? Nós temos uma rotina. Tomamos muita água, tomamos soro hidratante. Então vamos tentando nos hidratar permanentemente. Não vivemos disso o dia inteiro, então onde vamos tem água e tem o soro. Mas durante o dia inteiro ficamos à disposição para receber muitas visitas. Todos os dias recebemos visita de muitas pessoas, de gente da igreja. Só para ter uma ideia, nós recebemos visita até agora de 10 bispos da Igreja Católica, né? São muitos padres, pastores. Nós recebemos uma cama para poder ter melhores condições para poder levantar, porque até no 16º, 17º dia a gente até conseguiria levantar do colchão. Hoje já não conseguimos mais, então deitado na cama você tem mais facilidade para poder levantar. E estamos aproveitando, eu acho, esse período da greve de fome para poder fazer o diálogo com a sociedade, através das mídias sociais, através da imprensa, através das visitas, sobre as consequências do golpe, em especial a questão da volta. Ao mesmo tempo, tentar fazer várias negociações com os juízes, principalmente com o STF. Então já conversamos com alguns, estamos propondo ter audiência com todos do STF para tentar fazer com que eles entendam que o que nós estamos reivindicando não é nada fora da lei. Nós não estamos reivindicando que eles excedam a lei, que eles brasileira tem prerrogativa Então, ele é inocente até que a última instância possa comprovar o contrário. E com Lula, são 3, mas nós queremos colocar pelo menos uma ADC para ser avaliado por outros juízes. Essa ADC trata uma ação direta de constitucionalidade que trata especificamente dessa questão da prisão em segunda instância. Então, eu acho que o povo brasileiro precisa, nesse exato momento em que o Estado democrático brasileiro está sendo cerceado, que possa, pelo menos, o STF dar um sinal para a sociedade para recuperar essa questão que é importante, garantir. Nós tínhamos o dado, Leonora, vamos dizer, de Lula preso em segunda instância, em função que nós temos que 1/4 dos que estão presos no Brasil já é em consequência dessa questão da prisão em segunda instância. Então nós temos hoje 150 mil pessoas que dependem dessa decisão, pessoas ainda inocentes, que não foram condenadas em última instância, portanto, pela legislação brasileira inocente, que estão presas, aguardando essa decisão. Então, 1/4 das pessoas presas são presos com julgamento só em segunda instância. Então, é uma medida que beneficiaria não só o presidente Lula, mas
mais de 150 mil pessoas, é isso que você está dizendo. É isso aí. Essas informações... É isso aí. Essas informações... É claro que nós tínhamos uma informação que o número é menor, mas os juristas que estão dizendo que já chega a 150 mil pessoas, né, que estão encarcerados em consequência dessa tomada lá atrás pelo STF, né, e que é contra o que diz a Constituição. Então, ao libertar Lula, né, a nossa greve de fome também pretende libertar mais 150 mil pessoas que poderão mais tarde ser considerada inocente. Então você imagina uma pessoa encarcerada e lá na frente considerada inocente. Quem vai pagar esse prejuízo que as pessoas tiveram nesse momento? Da mesma forma Lula, tá certo? Nós não, depois eu vou falar um pouquinho, nós não temos, da mesma forma Lula não tem crime, né? Lula está dizendo que o apartamento não é dele, né? Que ele não comprou, aliás tem prova em relação a isso. Mas Sérgio Moro faz questão, né, de condenar Lula, mesmo sabendo que, na verdade, né, não existe prova, não existe crime nenhum. Aliás, eu queria até dizer, né, volta e meia a gente diz, né, no discurso, nas conversas, nas falas nossas, nós não estamos fazendo uma greve de fome pelo Lula, simplesmente por ele, como cidadão, e muito menos pelo PT. Nós estamos fazendo uma greve de fome por aquilo que o Lula representa hoje para o povo brasileiro. Ele sintetiza os anseios, a esperança, a vontade do povo de continuar fazendo um país para o povo brasileiro. Então eu acho que hoje Lula deixou de ser ele como cidadão. Ele passa a ser esse cidadão que representa um conjunto de vontade, de desejo, de compromisso, né, de todo um povo brasileiro. É claro que algumas, não é de todos, porque, né, eu não votaria em Lula, né? Ainda temos 37, 38% da população que pelas pesquisas aí não votaria em Lula. Agora, a nossa reivindicação é para que, libertado Lula, ele também tem um direito, porque nós queremos construir um Brasil para todo o povo brasileiro. E é claro que Lula representa essa vontade, esse desejo. Por isso que nós estamos em greve de fome, para garantir que Lula seja livre, mas junto com a liberdade dele, tenha as condições efetivas de legibilidade para disputar as eleições. É claro que essa semana, né, no final da semana, surgiu um fato novo. Esse fato novo é importante considerar, né, que nem nós que estávamos na greve de fome estávamos aguardando, que é a decisão, né, da ONU, né, de exigir que o judiciário brasileiro permita que Lula tenha todas as condições de disputar essa eleição, né? Até por uma questão de direitos humanos, né? Criando todas as condições para que ele possa ser ouvido, participar dos debates, participar de todo o processo eleitoral. E nós vamos pressionar, a sociedade está se mobilizando, vai se mobilizar para que o Brasil, como signatário, né, da ONU, aceite, não só aceite, né, cumpra aquilo que determina o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Senão, creio que vai ser muito ruim para o futuro do país, já que nós, como pátria, né, vamos ser desmerecidos pelo conjunto das nações que fazem a nação unida. Reforçasse um pouco mais essa questão do dano irreparável. Quer dizer, a situação de Lula hoje, que ainda está recorrendo das decisões judiciais, torná-lo inelegível ou não permitir que ele participe das eleições, ainda que todo o processo não tenha transitado em julgado, pode se constituir num dano irreparável. Quer dizer, pode não ter volta. O povo brasileiro pode ser impedido de votar num homem que depois a justiça vai considerá-lo inocente, né? Então, essa é a questão, é uma questão fundamental. Você imagina, né, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, impedir que Lula seja candidato,
e lá, depois das eleições, né, o STF vai julgar a questão principal de Lula, né, que é a questão do crime. E eu não tenho dúvida nenhuma que na hora que o STF julgar, né, não vai condenar Lula, porque não existe crime, não existe nenhuma prova, não existe nada. E como é que fica o prejuízo para o povo brasileiro? Então isso é uma questão que a gente tem colocado permanentemente. Portanto, é necessário que o Poder Judiciário acelere esse processo. E esta é uma semana determinante para que o STF julgue a questão das ADCs antes que o TSE, né, porque lá está viciados, né, por uma série de questões, determine que Lula não possa ser candidato, né, que em função da condenação em segunda instância, Lula torna-se inelegível. Isso seria um desastre para o nosso povo, até porque a maioria do povo brasileiro que tem todo esse anseio, essa carga de sonho, de vontade de votar em Lula, vão ficar efetivamente num período bastante difícil. Nós esperamos que esta não seja a decisão nem do TSE, nem do STF, sobre efetivamente uma irresponsabilidade de intervir na história, de intervir na democracia, né, de uma pobre republicana brasileira. Então nós esperamos efetivamente que o Poder Judiciário brasileiro tenha a dignidade de resolver essa questão antes que as consequências sejam ainda mais danosas para o nosso país. Eu diria que essa semana a responsabilidade é muito maior, porque veja, Rodolfo, volta e meia o pessoal pergunta para nós, mas é de responsabilidade do Poder Judiciário acatar a decisão da ONU? E já hoje nos disseram que o presidente da República disse que não vai acatar porque o que a ONU fez foi apenas uma orientação. Na verdade, não é de prerrogativa do presidente. É claro que o presidente deve se manifestar e deveria. Ele, como representante da nação brasileira, representante da República, que foi signatário e que assinou o acordo da ONU, não poderia, de forma nenhuma, desrespeitar a democracia brasileira e subjugar a pátria brasileira aos seus interesses eleitorais. Então ele não poderia fazer isso. E a minha proposta, e que estamos trabalhando, é para que o presidente do Senado, esse sim, o Senado é, acima de tudo, dentro dos poderes da República, o vigilante principal pelos poderes da República, teria que convocar imediatamente o Senado para garantir que, como por decreto, que o Brasil acate as determinações da ONU. Os outros poderes têm que acatar as determinações da ONU, as determinações da ONU não é nada estratosférico. A ONU apenas diz que Lula tem o direito de ser candidato, de participar do processo da eleição, dos debates, da imprensa e da organização das eleições. A ONU nem diz que Lula tem que ter a sua liberdade. Nós aqui estamos trabalhando na ideia, já que não existe crime, já que não existe prova sobre crime, então Lula tem necessariamente que estar livre para poder fazer a campanha. Então eu acho que essa semana nós entendemos que sob pressão da sociedade, da greve de fome, esse entendimento, aliás, também é possível que a gente possa reverter essa situação. Pelo menos foi o que a gente viu quando da decisão do juiz, do desembargador Favretto em Porto Alegre, dizendo que Lula deveria ter o direito de participar do processo eleitoral para garantir a isonomia, ou seja, a igualdade de condições entre os competidores. Na verdade, o Poder Judiciário, aliás, o STF, e nós já dissemos isso para eles, tem que recuperar a moral e a ética, sobretudo a ética judiciária, que foi quebrado pelo juiz ou pelo grupo de Curitiba, porque é uma quebra de hierarquia total. O Brasil não pode ficar refém de um grupo de promotores e de juízes que, por interesses políticos, por interesse ideológico, porque Sérgio Moro já foi e é adepto do PSDB,
os outros grupos deles, todos antipetistas, aliás, antipetistas, ideologicamente antipetistas, rasguem a Constituição brasileira, tornem todo o Poder Judiciário e a sociedade refém aos seus interesses. Então, alguém tem que recuperar toda essa questão, né? Já que lá em Porto Alegre, né, no Tribunal Regional Federal, no TRF4, não foi possível recuperar, para moralizar esse processo. O Poder Judiciário hoje perdeu muito o respeito do povo brasileiro. Então agora é hora de dar uma recuperada. E se eles quiserem recuperar, tem que começar recuperando, quebrando essa história da prisão em segunda instância. Então eles têm que garantir a votação, a avaliação das ADCs, para garantir que o STF possa recuperar, no mínimo, a parte da dignidade e a ética sobre a qual um juiz deve julgar. A parcialidade na forma como os juízes de Curitiba estão fazendo é escrota, é escancarada, né? Já que também a ética, né, de um juiz é da imparcialidade. É claro que ninguém vai exigir que um juiz não vá ter suas ideologias, isso é um problema dele, mas na hora do julgamento ele tem que julgar sobre a ética da lei, né, técnica, daquilo que diz efetivamente a lei brasileira. E eles quebraram, romperam, pisotearam na Constituição brasileira, né? O mais ridículo nessa história, Eleonora e Rodolfo, é que nesse momento, quem está defendendo a Constituição brasileira não é aqueles que são os guardiões da Constituição, né? O Poder Judiciário, especificamente o STF, é considerado os guardiões da Constituição, né? Quem está defendendo e exigindo que se cumpra a Constituição é o povo brasileiro, né? Que normalmente, quando uma situação é bastante difícil, a gente prega a desobediência civil. Que a desobediência civil não é rasgar a Constituição, não. A desobediência civil é apenas lutar para que a Constituição possa avançar um pouco mais quando ela está desatualizada. Nesse caso, não. É rasgar, é pisotear a Constituição brasileira. Então, nosso entendimento é que o STF, né, principalmente Carmen Lúcia, tem que colocar em sua avaliação para poder recuperar, no mínimo, a hierarquia do Poder Judiciário brasileiro. É claro que isso está no bojo as outras questões, né, que é todo um projeto, né, de desenvolvimento político, social, cultural, nacional, que o golpe foi retrocedendo. Nós, do ponto de vista da construção da nação brasileira, nós estamos retrocedendo, quem sabe, ainda antes de Fernando Henrique, da forma como está hoje, ou da forma acelerada como eles estão desconstruindo a nossa pátria em todas as áreas. É claro que Lula não avançou e Dilma da forma como nós entendíamos, mas o que foi avançado, o pouco que avançamos, é triste saber que eles estão retirando todos os nossos direitos. E a nível internacional é pior ainda. A nossa soberania nacional está sendo desconstruída. Foi construído nesse processo uma coisa bacana, né, das relações internacionais do Brasil, como relação integradora, solidária. Agora, estamos voltando a ser novamente, tendo como o grande parceiro comercial e político os Estados Unidos. Vamos voltar a ser novamente, estar sujeito aos interesses do capital norte-americano e do governo e do império norte-americano. Nós estamos com relações comerciais, mas sem desprezar as outras articulações com a América Latina, né, com a Ásia, com a África, com a própria Europa. E agora o que o golpe está fazendo é novamente transformando o Brasil refém. Pulou aqui um pouquinho. O golpe está transformando novamente o Brasil em refém, aí deu uma pulada, a gente não entendeu. Refém dos interesses do capital e do império norte-americano. São as perguntas aqui. Nós estamos aqui com algumas dezenas de pessoas participando, acompanhando a nossa entrevista. Queria convidar a todos
que é muito importante que vocês divulguem, compartilhem nas suas redes, coloquem o link nos grupos de WhatsApp para ouvir a palavra desse homem que está há 21 dias em greve de fome, defendendo a democracia brasileira, defendendo o direito dos brasileiros de votarem em quem bem desejarem. Eu vou fazer uma voltinha um pouquinho atrás aí. Você falou dos governos Lula e Dilma, Jaime, e eu sei que você tem já há muitos anos uma atuação importante junto com o MST no Nordeste brasileiro. Queria que você falasse um pouco dessa atuação, não só a atuação do MST, mas o que os governos Lula e Dilma representaram para o povo e para os agricultores do Nordeste do Brasil. Veja, sobre todas as áreas que você queira analisar, né? O Nordeste teve talvez um único período histórico desses 14 anos a possibilidade de ver ser respeitado e reconhecido o povo, a região, a economia, a cultura, os hábitos, sobre todos os aspectos. Se você quiser pegar pela questão mais dos municípios do interior do Nordeste, do semiárido, que pega também parte do Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Veja, na última seca, que não foi tão grande assim, que foi de 97 a 99, tiveram milhares de pessoas, segundo os dados da CPT, 1 milhão de pessoas morreram de fome naquele período. Estou falando de um período recente, não estou falando de 100 anos atrás. Cemitérios clandestinos, você lembra das notícias, né? Cemitérios clandestinos lá, depois enchendo as rodoviárias das cidades mais próximas, tipo Campina Grande, João Pessoa, Fortaleza, Caruaru, Recife, Aracaju, Feira de Santana, enchendo as rodoviárias, e ainda as rodoviárias dos grandes centros, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas vindo em massa para poder fugir da seca. Foram 2 anos. Agora, recentemente, nós estamos ainda, o Nordeste não superou ainda a seca, estamos no 7º ano, mas com a possibilidade, né, da seca já está, né, indo para o seu ano final. Em 6 anos de seca, o povo não morreu nenhuma criança e nenhuma pessoa em decorrência da falta de alimentação e da falta de água. Não quer dizer que as pessoas não sofreram, todos sofremos. Eu sou assentado, todos nós sofremos, porque perdemos animais, perdemos estrutura, perdemos isso, mas a vida foi mantida. Garantia de água e garantia de alimentação através de vários programas que foram feitos, né? Programa de cisterna, programa de barragem, programa como Minha Casa Minha Vida, água para todos, luz para todos, enfim, foram vários programas, e o programa de carro-pipa, que foi importante de forma emergencial nesse período, e nós estamos sobrevivendo, né? Se você pegar outras, né? Quando tu vai pegar os grandes centros, né? Nunca se priorizou o Nordeste, né? Esse período anterior, que eu chamo sempre de ciclo, né, de desenvolvimento do governo Lula e governo Dilma, nós tivemos o desenvolvimento também econômico priorizado. É claro que é o desenvolvimento capitalista, mas se você vai ver estradas duplicadas, em todos os estados, a BR-101, todas as BR nos estados, a construção da Transnordestina, aliás, que o governo Fernando Henrique já tinha entregado de graça para a iniciativa privada, até financiado. A Transnordestina, que vai ser importante para integrar os estados, estava quase pronta. Vários portos importantes, como o Porto do Ceará, né, como o Porto Suape do Recife, várias áreas industriais importantes. Então, os aeroportos, né, modernizados, todos eles, né, que você fizer, vou para o Nordeste, né, lá está tudo chateado, nem os aviões conseguem pousar direito. Então, o Nordeste pôde, nesse período, né, vamos dizer assim, o povo ter autoestima para se sentir brasileiro, para se sentir valorizado. E hoje nós corremos o risco, porque o desemprego foi o primeiro a bater no Nordeste.
porque o principal do emprego criado, porque o Nordeste viveu um período de pleno emprego, até 2014, em função da construção civil, em função de vários programas, da construção do Porto de São Luís, da construção do Porto do Pecém de Fortaleza, né? A construção das indústrias, de escolas, enfim, de casas, fez com que a construção civil oferecesse efetivamente essa possibilidade de garantir pleno emprego no Nordeste. Como também polos industriais que se desenvolveram. Se você ir para aquela região do Agreste de Pernambuco, você vai ver quanto o polo industrial da tecelagem cresceu naquela região, né? Santa Cruz de Capibaribe praticamente dobrou a população. É uma população que era uma cidade pequena, hoje é uma população com mais de 100 mil habitantes. Toritama, uma cidade pequena, hoje desenvolvida, né, digamos, com postura de cidade grande. Caruaru enormemente. Você vê o Centro Tecnológico de Campina Grande, o quanto cresceu. Você vai ver para o Ceará, né, a Juazeiro do Norte, que era conhecido como Centro de Romaria de Padre Cícero, hoje é a região metropolitana de Juazeiro. Então são cidades, vai ver Feira de Santana na Bahia, Vitória da Conquista na Bahia, cidades que cresceram, que conseguiram criar uma pujança, né, com emprego, né, em condições efetivamente de cidade, com saneamento básico, com atendimento de saúde. Você não é capaz de imaginar o que representou o Mais Médico para a população do Nordeste. População que penava para quando tivesse quase morrendo ir para o hospital. Hoje é o médico que vai na casa das pessoas atender as pessoas. Isso é fundamental para uma população. E hoje o Nordeste está vivendo desemprego em massa. E a fome chega primeiro nas regiões mais vulneráveis. E a fome está chegando exageradamente, com uma violência muito rápida em todo o Nordeste. Então, veja, isso que foi construído está sendo tudo destruído por esse governo que aí está. É claro que a sociedade brasileira, mas não tem mais governo, é verdade, não tem mais governo, porque efetivamente esse governo atual, que se perguntar quase ninguém mais sabe o nome, né? Esse governo que deu o golpe em Dilma, que era o vice-presidente de Dilma, fez o serviço sujo para o capital, para os interesses do capital internacional, destruindo a nossa nação. Então, quando você quiser comparar isso com o que nós temos aqui fazendo a greve de fome, nós colocamos as nossas vidas a serviço de salvar o Brasil. Então, as pessoas dizem, mas vocês querem Lula? Não, nós queremos salvar o Brasil. Para salvar o Brasil, Lula é importante, porque ele vai ter capacidade de conduzir esse processo com inteligência para aos poucos recuperar o desejo e o sonho, que é fundamental. Você imagina, uma das coisas mais importantes que foi feito como resultado do governo foi colocar um pouco mais de juventude nas universidades. A juventude toda não tem todo o acesso, mas aquilo que era tendência, né, de tudo privatizar, com os governos Lula e com o governo Dilma, aumentou, praticamente dobrou o número de pessoas que hoje têm acesso à universidade, né, que antes era muito pouco, chegava a menos de 10%. Então nós temos uma massa ainda de juventude que ainda não foram para a universidade, mas que chegaram ao segundo grau, que acreditavam que ao se formar de nível médio, até como nível técnico, foi da universidade, iriam ter direito ao trabalho, né, ter direito ao emprego, e tinha um sonho, estava claro, porque o modelo de desenvolvimento permitia que as pessoas, ao terminar a sua faculdade, o seu ensino técnico, ele já tinha um emprego meio garantido, até porque nesse período as empresas estavam na porta dos colégios, já selecionando os melhores, os mais capacitados, aqueles que se disponham a trabalhar. E hoje, as pessoas vão se formando, vão ficando jovens, sem perspectiva nenhuma. Aliás, hoje, não só sem perspectiva de ter o trabalho, mas também, que é pior, né, sem perspectiva de saber se ele vai poder entrar na universidade como ele teve no período anterior. Então, é desastroso para o Nordeste
as consequências, Jaime, vocês estão fazendo uma ação super radical, que está sendo aplicado. Uma greve de fome, que foi um instrumento usado por grandes movimentos no mundo inteiro, irlandeses contra o poder britânico. Como é que você acha que isso vai evoluir? Vocês vão poder ficar mais algum tempo? Você acha que essa semana é uma semana decisiva, que você já deram um recado? Porque é uma situação muito dramática para vocês isso, não é? Veja, Leonora, nós não viemos só para dar recado, né? Nós viemos para poder reverter a situação que está aí. Apesar de, do ponto de vista físico, já bastante debilitado, a gente está primeiro otimista para que isso se resolva essa semana, por tudo aquilo que eu falei, né? Tem dados novos, tem conjuntura nova, e se a STF quiser, altera a conjuntura só acatando a decisão da ONU. Mas se isso não for, nós estamos dispostos a nos manter em greve de fome, e muitos companheiros como eu dispostos a ir até as últimas consequências para garantir efetivamente que o povo brasileiro possa voltar a ter dignidade, voltar a ter soberania e, no mínimo, comer. Então, por isso que a gente tem dito, né, que a nossa greve é uma greve de fome contra a fome, para que milhares de pessoas possam voltar a ter direito a comer, né? No mínimo, como dizia o companheiro Lula, 3 refeições por dia, né? Mas isso dignamente através do seu trabalho, né? Da sua integração na sociedade. É isso que queremos. Por isso, né, apesar, né, certamente da gente cada dia mais debilitado, hoje de fato como 21 dias de greve de fome, a gente já está bastante debilitado, mas a gente tem dito também, né, até ontem, alguns de nós ainda falávamos em pé. Hoje, dificilmente nós vamos ter as condições físicas de se manter em pé, a não ser que alguém segure. Mas, no dia em que nós não pudermos falar sentado, nós vamos falar deitado. E no dia que nós nem deitado pudermos falar, nós não temos dúvida nenhuma que milhares de brasileiros vão falar por nós, porque esse é o desejo, a gente fica é um sonho até de milhares de milhões aqui, de brasileiros. Ouvindo as suas palavras, mas eu lembro aí de uma das entrevistas que fizemos aqui, de uma pessoa que teve com vocês, acho que com o Esquivel, falando assim, vocês cheguem que vocês mesmos diziam para ele, não chore, nós estamos aqui na luta. É claro, Rodolfo, nós temos dito também que nós não queremos a solidariedade. É claro que a solidariedade é importante, vai nos alimentar, muita gente visitando, mas nós não queremos apenas pena das pessoas e não queremos uma solidariedade passiva. São muitas pessoas que fazem jejum no dia a dia que a gente não fica, que a sociedade não fica sabendo. Gente que liga pra gente, que passa mensagem. Hoje de manhã eu não tomei café, em jejum, em solidariedade a vocês. Nós temos 2 companheiros aqui na frente do STF, um de Pernambuco, o Assis, e o Cícero da Paraíba. O Cícero está 12 dias, ou mais, né? Não é mais, hoje já está com 15 dias em greve de fome, na frente do STF, o Assis está. Temos um companheiro lá no Paraná também, que iniciou com a gente no mesmo dia, que está lá no acampamento Lula Livre, lá no Paraná, em Curitiba, e tem vários companheiros. Então, o que nós queremos? Que essa solidariedade das pessoas, que é importante, é fundamental, se transforme em uma solidariedade ativa, em ação, em indignação contra o sistema que vá para as ruas. Hoje já inicia em várias cidades brasileiras atos de solidariedade, mas também de jejum, de vigília. Nós fizemos todos os dias, às 18 horas no STF, na frente do STF, uma cerimônia interreligiosa, né, um ato, e a partir de hoje isso vai se espalhar. Em vários estados hoje já está se fazendo. Eu sei que em Belo Horizonte o pessoal já está começando a se concentrar na frente do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte. Nas outras capitais vão se espalhar também.
e a partir da manhã vamos ter também outras atividades aqui em Brasília e nos estados, nessa ideia de fazer com que essa solidariedade das pessoas se transforme numa solidariedade ativa, de ação, né, solidária, mas também pública, para que as pessoas possam perceber, né, e também poder participar desse processo. Eu acho que durante essa semana nós vamos ter muitas novidades, a sociedade, né, vai começar a se mobilizar mais ativamente, porque pessoas eu acho que não participam é uma semana decisiva de movimentos para populares ou de brasileira. partidos e que queiram buscar informação e solidariedade para vocês e também se incorporar, obviamente, à luta pela democracia, à luta por Lula livre. A melhor forma de buscar informação é na página da Frente Brasil Popular. Aí tem todas as informações, mas também tem a página do Brasil de Fato, que tem informações mais permanentes, tem às vezes informações do movimento dos pequenos agricultores, enfim, são muitas mídias populares que estão nos acompanhando aqui, que tem todas as informações de onde participar, como apoiar, né? Isso é muito importante que as pessoas se manifestem. É claro que a maioria da população brasileira está de forma bastante passiva participando desse processo, até porque a falta de esperança, né, uma série de situações em que o poder político brasileiro, né, perdeu o respeito da sociedade, faz com que as pessoas não vão para a rua, mas na hora que você faz a pesquisa de opinião sobre a questão eleitoral, aparece. Então demonstra efetivamente, só se o Poder Judiciário e os políticos brasileiros não querem perceber, ou talvez não querem, né? Mas uma hora vão ter que perceber. Então quem quiser buscar informação, busque inicialmente a página da Frente Brasil Popular ou de um movimento popular que você acha mais acessível. Estão todos divulgando, acompanhando permanentemente o desenvolvimento, o dia a dia da greve de fome. Nós temos do Centro Cultural de Brasília, né? É um espaço dos padres jesuítas e que a gente tem, a partir daqui, recebido as visitas. Aqui é o nosso espaço, né? A partir daqui é que a gente sai para as outras atividades, especificamente para as negociações com o Poder Judiciário e para os atos públicos. Daqui por diante, em função das nossas deficiências, a gente vai acompanhar mais direto os atos todo final da tarde na frente do STF. Alguns companheiros já não conseguem mais se deslocar com apoio andando, então foi comprado cadeiras de roda e alguns companheiros e companheiras já estão se deslocando com cadeira de roda quando saímos daqui. Então aqui no Centro Cultural de Brasília é que está localizado, né, o nosso espaço da greve de fome. Quem quiser também nos visitar, pode nos visitar. É claro que nem todo mundo entra na sala, tem alguma restrição, em função de que como é que se chama? A imunidade nossa está muito baixa, né? Isso os médicos têm chamado muita atenção. Então quem estiver muito gripado, com algumas doença transmissível, então em função da nossa imunidade baixa, é importante que as pessoas tenham alguns cuidados. Mas estamos aqui, né, com muito carinho, recebendo todas as pessoas, mas também todas as informações. É claro que a gente não consegue responder a todos, mas daí as pessoas que estão nos acompanhando vão respondendo passo a passo, né, as perguntas. Vocês já sofreram, né, algum tipo de ataque, ameaça, se comunicar com a enfim, gente. Ofensas? Oi? Deu para ouvir? A conexão me parece que não está muito boa, mas por enquanto nós não recebemos nenhum tipo de ataque direto, a não ser pela mídia, né? Então volta e meia, quando está passando alguma transmissão ao vivo que nem essa, entra alguns reacionários, coxinha, né, do bolsonarista, que ficam dizendo, tem que morrer mesmo, tem que isso, mas apenas como chavão. Mas efetivamente, né, não recebemos nenhum tipo de ameaça,
né, nenhum abuso maior. Mesmo estando aqui em Brasília, há uma solidariedade muito grande. Eu acho que qualquer tentativa dele seria até pior, porque nesse exato momento a população, né, está nos apoiando, está solidário, né, está sentindo efetivamente que o nosso propósito é um propósito que interessa não a nós, mas ao povo brasileiro. Então, creio que, por enquanto, está ocorrendo tudo bem, né? Nós temos uma equipe de médicos acompanhando nós permanentemente, que saberá efetivamente, na hora que for necessário, socorrer e orientar, né? Enfim, estamos aqui com e você poderia muita nos contar um pouquinho mas muita certeza qual é a situação de cada um? A gente viu na reunião, no que foi transmitido da reunião de vocês com a presidenta do STF, o Frei Sérgio já estava em cadeira de rodas. Você falou que alguns estão em cadeira. Contar, se você pudesse individualizar, como é que está a situação de cada um, se isso for possível. É claro que é difícil, porque além da questão física, tem também a questão sentimental, né? Tem algumas famílias que vê as notícias, né, que não estão mais diretamente ligadas ao movimento, que fica pressionando, cobrando isso emocionalmente, né, de fato afeta alguns companheiros e algumas companheiras. Mas no todo, né, fisicamente a gente está, né, mais ou menos no mesmo nível. É claro que o Frei Sérgio, né, por ser uma pessoa também mais ou menos já passou dos 60, então certamente vai ter dificuldade. O GG, né, tá bastante firme ainda, mas é claro que volta e meia, em função do sono, né, da deficiência física, né, da deficiência imunológica, né, também volta e meia tem que se repousar bastante. A companheira Zonália, né, que é mãe de 8 filhos, avó de 8 netos, então tem uma carga familiar bastante grande, um peso na história, uma mulher guerreira fantástica aqui com a gente. Então essa de fato teve várias dificuldades de saúde, em consequências efetivamente da falta de alimento, mas ela já foi hospitalizada, já voltou, né, e está disposta a caminhar com a gente. De fato ela está bastante fragilizada, né, do ponto de vista, né, da situação mais, né, do trabalho, da história dela, né, da história, né, da vida, né, dela, que foi muito sacrificada durante toda a história, né. Os outros companheiros, né, o companheiro Vilmar do Paraná, né, está bem, né, tem dias que ele amanhece bastante ruim, com bastante dificuldade de locomoção, e a companheira Rafaela, né, apesar de ser jovem, está também com muita dificuldade, né, também bastante emocionada, né, emocional, porque também tu olha para frente e não vê muita perspectiva, então isso abala emocional de algumas pessoas, mas está sustentando, uma pessoa incrível, passa o tempo inteiro conosco fazendo poesia, poema, né, sobre o sertão, sobre o Nordeste, então elabora bastante, né, com a gente. E o Leonardo, né, que é lá de Alagoas, que é do Levante Popular da Juventude, também, né, se debilitou bastante. Ele está há 6 dias menos que a gente na greve de fome, mas também por ser mais jovem, também o corpo exige mais, né, e ele também está bastante debilitado nesse período. Mas, né, nada de especial. Todos nós sabemos que íamos passar por isso, né, e todos estão dispostos dentro das condições, né, porque o corpo pode reagir. Eu estou falando agora, mas daqui a pouco, de repente, pode ter alguma insuficiência em função de que estamos já no 21º dia. Aliás, nesse horário já estamos entrando no 22º dia de greve de fome. E isso é claro que vai tendo consequências, cada corpo, cada organismo reage de um jeito e sempre diferente. Então os médicos também acompanham permanentemente cada um para ver como cada um reage. Então todos, do ponto de vista assim, político, ideológico, né, estão, né, digamos, muito movidos pela fé que vai nos levar a ter certamente um longo período de greve de fome. Nós estamos trabalhando para isso. Se o STF não resolver essa semana, com certeza vamos trabalhar para um longo período de greve de fome,
E mesmo que o corpo não esteja preparado, o mais importante é que a cabeça, né, está muito ligada àquilo que é o nosso projeto, que é o projeto do povo brasileiro. E que, né, se no Poder Judiciário, na política, já não é mais possível resolver, vamos através nós, né, da pressão de colocar nossas vidas à disposição, quem sabe nós podemos alterar essa situação, nem que for por comoção, para que eles possam rever o posicionamento jurídico deles, porque essa é uma outra infelicidade nossa, né? Porque nós estamos num momento político em que o judiciário foi politizado. Nenhuma decisão dos últimos tempos do Poder Judiciário, ele toma por questões técnicas, jurídicas. Todo o posicionamento, desde Sérgio Moro até cá em cima, são posicionamentos políticos. Então, vivemos um momento em que o judiciário está completamente politizado a serviço dos interesses do capital e de um grupo político no Brasil. E, da mesma forma, a política foi judicializada. Então, esse é um outro problema, né? Lula está, por enquanto não, está legitimamente registrado, mas está sobre as questões judiciais que podem intervir nesse processo que está aí. Aquilo que nós achávamos cada área, cada espaço da República, cada instância da República poderia caminhar com pernas próprias. Infelizmente, a política foi judicializada e o Poder Judiciário foi politizado. Isso, de fato, cria um problema maior de possibilidade de... Jânio, a gente vai, então, se encaminhando para o encerramento. Nós queríamos agradecer muito a sua atenção aí, a sua disposição em conversar com a gente, conversar com os internautas aí, trazer esse testemunho tão emocionante, tão dramático, de alguém que está aí, como muitos, lutando pela democracia. Antes de a gente fechar aqui a nossa transmissão, queria pedir qual que é o seu recado, sua mensagem final aqui, ao final dessa entrevista, sua mensagem aí para os internautas que nos acompanham, sua mensagem para o povo brasileiro. Eleonora, Rodolfo, eu queria, e o povo brasileiro, quem está nos ouvindo, e certamente quem vai nos ouvir depois, porque, né, vai estar acessível a cada momento e cada um queira acessar depois. Certamente milhares de pessoas vão ver. Eu quero dizer o seguinte: apesar do golpe, apesar de toda esse retrocesso que vivemos, o povo brasileiro acordou. O povo brasileiro está percebendo que estamos vivendo um retrocesso histórico e não vai permitir mais ser submisso aos interesses das elites brasileiras. Se o Poder Judiciário não resolver as questões, se ele está politizado, se na política não se consegue mais resolver, o povo brasileiro vai saber como resolver. E a forma como tem que resolver, se depender de nós, das nossas vidas, para garantir que essa parte pode ser resolvida, nós estamos colocando a serviço. Mas, acima de tudo, o sentimento que temos é que o povo já definiu, vai exigir que Lula seja candidato a presidente da República, vai eleger Lula presidente da República. Lula vai ser o nosso candidato e vai ser o presidente da República. E desenvolver um projeto que permite, primeiro, fazer um referendo para que o governo possa efetivamente rever todas as medidas tomadas pelo governo anterior, rever todas as reformas, tornar tudo isso sem efeito, passar o Brasil a limpo dessa sujeira que eles fizeram. Então, é importante rever efetivamente tudo isso e fazer as reformas que não foi feito no período anterior, mas que são necessárias e urgentes. A primeira é a reforma do sistema político brasileiro, para a gente poder construir um novo sistema em que as pessoas possam participar democraticamente, que possam ser ouvidos permanentemente. Segundo, fazer uma reforma do poder de comunicação brasileiro, das mídias brasileiras. É necessário, não é possível que o povo brasileiro fique à mercê do monopólio da imprensa brasileira.
né, da comunicação brasileira, refém de 7, 8 grandes grupos econômicos que nem até agora anunciaram a greve de fome. O povo brasileiro, independente desse, nem sabia que tinha pessoas fazendo uma greve de fome. Nem a questão da ONU colocaram até agora, e quando colocam as suas interpretações dos seus interesses. Fazer uma reforma do Poder Judiciário, fazer a reforma urgente da questão tributária no Brasil, a reforma tributária como urgente para cobrar, em vez de cobrar imposto do povo, cobrar aquilo que é regimental, constitucional do povo, mas cobrar imposto das grandes fortunas. Os ricos têm que pagar imposto da renda e da fortuna. Nós temos que fazer a reforma agrária que foi deixado de fazer. O povo brasileiro exige. Nós não podemos mais viver um país com um latifúndio de tamanha como está. Então nós temos que fazer a reforma agrária urgente e a reforma urbana como fundamental para garantir que todo cidadão brasileiro tem que ter, no mínimo, casa para morar, para poder dignidade. Então queríamos agradecer a vocês, né? Estamos nos colocando a serviço e à disposição a cada momento. Se nós não puder falar sentado, estamos dispostos a contribuir, a passar nossa mensagem deitado de qualquer forma. Nós queremos efetivamente que o Brasil possa derrotar o golpe. Muito obrigado, e recuperar Jaime. o Estado democrático. Grande recado aí para todo o povo brasileiro. O povo brasileiro. A gente vai encerrando, então, quer mandar seu tchau para ele? Jaime, muito obrigado. Foi uma aula, ainda saiu até um plano político no final, saiu até uma plataforma inteira aí. E muito obrigada por você ter falado com a gente, ter colocado as razões da greve de fome, como é que vocês estão reagindo, a repercussão da greve de fome, e mostrando que a gente está numa semana decisiva aí de decisão, enfim, que as coisas vão se tornar mais claras aí para as eleições deste ano. A gente ainda pede que você leve o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso agradecimento aos demais participantes aí da greve, né? Que eu acho que é o que todo o povo está sentindo aí em relação a isso que vocês estão fazendo. Tá bom? Abração. Tá, muito obrigada. Pode deixar, tá dado. A gente só tem a agradecer. Eleonora, Rodolfo, um grande abraço para vocês. A gente falou então, né, Rodolfo, com o Jaime Amorim, um dos grevistas de fome em Brasília. Isso. A greve, enquanto a gente estava fazendo a entrevista, a greve entrou, então, no seu 22º dia. Então, eles estão agora... Começaram o seu 22º dia de greve de fome, 6 deles, né? O 7º, o secundarista Leonardo, ele entrou no 6º dia, então ele está com um pouco menos. Então, eu acho que foi para nós, como jornalistas, acho que foi, sem dúvida, um privilégio ter podido fazer essa entrevista e transmitir para você o recado e a mensagem e o testemunho do Jaime, e em nome de todos os grevistas. Não sei, a greve é uma greve de fome, mas apesar de eles não estarem comendo, é uma greve ativa. Eles participaram de atos, participaram do dia 15, né? Importante dia 15, o dia do registro da candidatura de Lula à presidência da República. Eles tiveram, na semana, dias antes, um encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, na qual participou também o Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Esquivel, que até conversou com a gente aqui no Tutameia sobre esse encontro, né? E eles estão aí dando um testemunho de vida aí, né? Isso. Então, acho que é um depoimento importante, né? Ele falou que acha que essa semana vai ser decisiva por conta todo o debate que tem tanto no Supremo quanto no TSE sobre a candidatura a Lula. A reivindicação é que a ministra presidente do Supremo coloque em pauta a questão das ADCs, ações diretas de constitucionalidade, e uma que essa ação, uma de várias, mas a ação pede
que não seja considerado possível a prisão e condenação, apenas em condenação em segunda instância, já que a Constituição estabelece que todo mundo pode recorrer em liberdade. A gente vou colocar aqui até um poema, um contrapoema do Augusto de Campos sobre isso, que é o contrapoema Constituição Federal, artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o que diz o texto da Constituição e está nesse contrapoema do Augusto de Campos. Bom, várias pessoas comentando aí que entraram mais no finalzinho, então a gente fez aqui uma transmissão ao vivo, uma entrevista com o Jaime Amorim, um dos 7 grevistas de fome por Lula livre. Todo esse trabalho vai ficar disponível no nosso canal de vídeo no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e no site. Então, quem chegou, pode, aqui mesmo na rede já está, mas daqui a pouco está no YouTube, e no site a gente vai produzir uma reportagem com fotos e também o link para essa entrevista é o tutameia.jor.br. Eu queria repetir, Eleonora, se tu está ali, um dos nomes dos 7 brasileiros, que eu acho que... enfim, o Jaime nos contou que está todo mundo, obviamente, em situação... a saúde está numa situação precária, mas todos eles estão muito firmes emocionalmente, ideologicamente, ali comprometidos com essa decisão, com essa forma de luta que eles escolheram. Alguns já não conseguem caminhar, né? Mas daí se movimentam em cadeira de rodas. Até ontem, alguns conseguiam ficar de pé e permanecer, até dar entrevistas de pé. Agora já estão dando entrevistas sentados, como foi o caso aqui com o Jaime. Os nomes dos grevistas de fome, em nenhuma ordem. Vilmar Pacífico, Jaime Amorim, Zonália Santos, Frei Sérgio Gurgen, Rafaela Alves, Luiz Gonzaga, o GG, e Leonardo Soares. A eles a nossa homenagem. E a gente, então, segue aí para a nossa conclusão com o nosso bordão poético de encerramento. É o contrapoema do Augusto de Campos. Vou colocar na tela aí. Lula livre. Lula livre.